Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Esse aqui é o papo de terça, vídeo que sai sempre, obviamente, como o nome diz, às terças-feiras. Esse daqui, o vídeo de hoje é especial porque ele é meio que atemporal, né? Ele vai durar aí durante um bom tempo, vão poder consultar esse vídeo aqui. Então ele não é um vídeo tão factual. Vou falar como o nome aí já diz no título, o nome já diz aí também na thumb, sobre as cotas de TV para o Campeonato Brasileiro de 2019. Tem muita mudança acontecendo. Lá atrás, quando o Esporte Interativo comprou alguns direitos, etc., a gente não tinha ideia da revolução que ia acontecer. Obviamente que não é tão grande, mas uma mini revolução que aconteceu naqueles clubes que têm contrato com a Globo. Eu não vou aqui falar no vídeo sobre quem tem contrato com o Esporte Interativo, porque obviamente, como esse canal é do Fluminense, né, para falar sobre o Fluminense tem contrato com o Sport TV, com a Globo, com o Premier, então nesse caso eu vou analisar o cenário de quanto o Fluminense vai receber. E só para lembrar, camisa do Raiz Tricolor, se você tá vendo esse vídeo na data de lançamento mesmo, ainda não aconteceu o jogo contra o Atlético Paranaense, eu te lembro de uma coisa: estarei no jogo, estarei com as camisas, e manda mensagem lá pra você saber como que você faz para comprar. Levaria a maquininha de cartão dessa vez também. Mas se você não vai no jogo, ou se você tá vendo isso depois do jogo, o link tá aqui na descrição, corre lá e compra a camisa do Raiz Tricolor, na verdade as camisas, ó, porque tem camisa branca também. E agora vamos falar de cota de TV para Campeonato Brasileiro de 2009, das mudanças. A primeira mudança, e que é importantíssima para quem está vendo esse vídeo antes do dia 2 de dezembro de 2018, ou dependendo do fato, até depois do dia 2 de dezembro também. É importante aqui ressaltar uma coisa: eu vou falar daqui do cenário da Série A de 2019. O Fluminense ainda corre um risco de rebaixamento, né, um mínimo risco até, eu acredito dizer. Só que eu vi algumas pessoas, e foi o que me motivou mais inicialmente a fazer esse vídeo aqui sobre as cotas de TV, algumas pessoas falando: é melhor cair mesmo, cai que conserta o clube. E isso, na verdade, é uma imagem do que aconteceu com Corinthians, com Palmeiras recentemente também, até mesmo com o Vasco, né, que não adiantou muito, não consertou porque caiu outras duas vezes, mas uma memória de que o clube vai cair e ele vai continuar recebendo o mesmo dinheiro que ele recebia na Série A, ele vai cair, vai receber esse mesmo dinheiro, monta um time bom, bate em todo mundo e volta para a Série A. Em 2019, a partir de 2019, isso não acontece. Nenhum clube que é cotista, né, que tem aquela cota fixa, como todos os clubes, né, que eram do antigo Clube dos 13, na verdade eles agora não recebem mais o valor fixo, porque antes o que acontecia? O Vasco recebe, vamos dizer aqui hipoteticamente, o Vasco recebe 100 milhões de cota de televisão, tá ali o contrato assinado. Ah, ele caiu pra Série B. No primeiro ano ele recebe os mesmos 100 milhões, como se ele ainda tivesse na Série A. E aí ele volta pra primeira divisão, ele volta ganhando a mesma coisa. Agora não acontece mais isso, era a chamada cláusula paraquedas. Isso não vai acontecer. O time que cair, por exemplo, o Fluminense, que esse ano ele ganhou um pouco mais de 100 milhões de reais com cotas de televisão, se ele caísse para a Série B do ano que vem, ele ia receber a cota que todo mundo recebe da Série B, né, que é ali mais ou menos 7, 8 milhões de reais, e mais o pay-per-view, que aí é um caso que eu vou falar do ano que vem, das mudanças mais à frente. Então, esquece esse ponto de tem que cair para se organizar. Se cair, o Fluminense, provavelmente, teve até gente falando, é melhor ganhar a Sul-Americana e ser rebaixado, porque a Sul-Americana a gente não vai ter outra oportunidade. Então, se cair, a gente vai provavelmente ficar sem oportunidade de jogar a Sul-Americana durante um bom tempo. Agora, passando pro contrato da Série A, né, falando da Série A e do cenário mais realista, o Fluminense tem contrato com 3 empresas, né, Globo para TV aberta, Sport TV para TV fechada e o Pay-Per-View, o contrato com o Premier. Só para explicar aqui que são duas coisas diferentes. TV fechada é Sport TV, Pay-Per-View é Premier. Premier são todos os jogos. As primeiras mudanças foram feitas nos contratos de TV aberta e fechada. Quem assinou com a Globo na TV aberta e com o Sport TV na TV fechada, o bolo do dinheiro, que é de 1,1 bilhão de reais, né, vai ser repartido entre esses 20 clubes, vai ser repartido da seguinte forma: 40% dividido igualmente entre todos, 30% dividido pela audiência, que na verdade isso é o número de jogos transmitidos em Sport TV e Globo, e os outros 30% de acordo com a posição no campeonato. E aí, de qual campeonato que é? De 2018? Não. A cota de 2019 vai ser com base na colocação de 2019. Então esse dinheiro o clube só vai receber no final do ano. Isso é bom ficar de olho porque o Fluminense pode chegar com a corda no pescoço igual tá chegando esse ano. Sobre esses pontos, depois eu vou elencar melhor e fazer uma simulação, uma projeção para 2019, mas sobre esses pontos, o Fluminense se destacou demais no quesito audiência, né, no caso
caso, número de jogos transmitidos, porque na TV aberta ele foi o segundo com mais jogos. Foram 14 partidas transmitidas do Fluminense na TV aberta, na Globo. E na TV fechada também se destacou, sendo o terceiro que mais foi transmitido. Teve 12 partidas transmitidas pelo Sport TV. No geral, ele empatou com o Internacional como o clube que mais teve jogos transmitidos em Globo e Sport TV, ou seja, um número bem alto e bem destacado para o Fluminense nesse ano de 2018. Bem, essa é a forma de TV aberta e TV fechada, Globo e Sport TV. Nem todos assinaram com a Sport TV ou propriamente ainda assinaram com a Globo, mas aqui eu tô falando do cenário do Fluminense. E agora eu vou entrar num cenário que todo mundo assina, que é o de pay-per-view, que é o com assinatura com o Premiere. E essa foi a grande diferença para esse ano. O Premiere é a menina dos olhos da Globo, né? Só pra você ter ideia, a Globo paga em TV aberta e fechada um pacote de 1,1 bilhão de reais, como eu falei. Só no pay-per-view ela paga 650 milhões de reais. E por que é tão valorizada dessa forma? Primeiro, porque é o consumo direto. Na TV aberta, o cara ali já tem de graça. Na TV fechada, o cara compra ali 200 canais e tem o Sport TV no meio. O pay-per-view não, o cara assina para assistir o time dele. Então é muito importante a divisão dessa cota aí de pay-per-view para o time que tem mais assinantes e o time ganhando mais e o time que tem menos assinantes ganhando menos, obviamente. Só que como fazer esse cálculo? O Premiere já tinha essa dificuldade antes e até 2018, uma coisa que não era muito divulgada, o cálculo da divisão era feito com base numa pesquisa feita em 9 capitais do Brasil. Uma pesquisa bizarra, né? Só pesquisa em capital e só em 9 do Brasil. E aí tinha várias distorções e dentre elas uma distorção que favorecia o Fluminense. Na pesquisa anterior, essa das capitais e que valia até 2018, o Fluminense tinha direito a 7% da cota do Premiere e estava empatado inclusive em quantidade de torcida com Internacional e Palmeiras. A gente sabe que essa distorção é completamente maluca, a gente não tem a mesma quantidade de torcida que o Palmeiras, assim como o Atlético Mineiro não tem a terceira maior torcida do Brasil e estava lá em terceiro. Corrigindo essa distorção, o Fluminense caiu bastante, porque foi utilizado a partir de agora, a partir de 2019, a última pesquisa feita pelo Ibope, a última pesquisa de torcidas feitas, e nessa o Fluminense caiu de 7% para 2,4%. Ficou à frente apenas do Botafogo aqui dos clubes do grande eixo do futebol. E empatado com o Sport, 2,4%, ou seja, o Fluminense perdeu aí pelo menos 4,6% da cota do pay-per-view. E eu vou falar em números, o que é essa divisão aí em cifras, o que essa queda aí do Fluminense representou já quando eu for formular a cota para 2019. Outros dois pontos que também entram nessa venda é o de placas de publicidade, que é vendido pela CBF e repartido para todos os clubes, só que 3 deles não querem fazer essa forma. Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo vendem as suas placas de publicidade separadamente, então a CBF vendeu por 440 milhões de reais e esse valor será dividido entre os 17 clubes que continuam assinando com ela, ou seja, vai entrar ali um dinheiro também disso e também da transmissão internacional. Além de TV aberta, fechada e de TV por assinatura ou pay-per-view, tem também a cota de transmissão internacional que pela primeira vez foi vendida separadamente. E esse foi um bolo de 110 milhões de reais dividido ali para os 20 clubes de maneira igualitária também. Ou seja, depois desse monte de números aqui que eu falei, se você não entendeu, você volta, assiste novamente com calma, tranquilamente, com um papelzinho para você ir anotando. Agora eu vou fazer a minha projeção do Fluminense para 2019. Eu já vi algumas projeções, por exemplo, a que ficou mais famosa e foi a que eu me baseei até para fazer esse estudo. Foi do César Grafietti, do Alexandre Rangel, eles fizeram essa projeção, o Estadão publicou primeiramente e eu li bastante ali no Estadão, li também bastante o blog do Cássio Zirpoli lá de Pernambuco, já citei ele por aqui também uma vez, ele dissecando ali também alguns cenários, né, e me inspirei bastante, mas fiz o cálculo específico do Fluminense, porque eles fizeram o cálculo pensando em projeção de título, só que algumas coisas ficaram meio distorcidas ali, eles até colocaram que o Fluminense teria uma projeção, mesmo ganhando o título pro ano que vem, de 75 milhões de reais só de cota de televisão, quando nesse ano ele ganhou mais de 80, só que eu vi algumas distorções ali e eu vou fazer a minha projeção. Por exemplo, para começar, 40% da cota de TV aberta e fechada é dividida igualmente para todo mundo. Então esse ponto é bem fácil, dá 22 milhões para cada um, então o Fluminense já tem 22 milhões. Depois vem 30% para audiência, ou seja, número de jogos transmitidos. Essa é uma das coisas que eu fiquei meio alheio no cálculo do Grafietti e do Rangel, porque eles não deixam claro qual foi o cálculo que eles usaram para dividir esses 30% de audiência. Por exemplo, pegando dados de 2018, o Fluminense foi um dos clubes que mais teve transmissões,
transmissões, então peguei esse cálculo para ter uma noção, né? Os números de 2018. Pelo número de transmissões que teve, o Fluminense teria direito a em torno de 28 milhões de reais ali o número de transmissões de TV aberta e fechada, ou seja, 22 mais 28. E os outros 30%, que é de posição, eles fizeram com um cenário um pouco surreal, que seria de título. Eu já vou fazer com um cenário mais modesto. 10º lugar, calculei o 10º lugar e eu fui procurar o valor da premiação desse ano e fiz proporcional pro ano que vem, já com 30% dessa cota toda, né? Então, já aumentando os valores, o Fluminense, ali, o 10º lugar, né, imaginando que seria o Fluminense, ficaria com cerca de 8 milhões de reais. É um aumento absurdo, porque o 10º lugar desse ano ganha pouco mais de 1 milhão. Então, de 1 milhão e pouco para 8 milhões é um aumento bom e valorizando as posições. Pay-per-view, com a queda do Fluminense, né, de 7% para 2,4%, mesmo aumentando o valor do pay-per-view, que foi o que a Globo aumentou, né? Aumentou o repasse do pay-per-view, o Fluminense ganhará menos, apenas 15 milhões de pay-per-view. Antigamente ele ganhava mais de 30 milhões. Então é uma queda considerável, 2,4% apenas, fica só com 15 milhões de pay-per-view. Transmissão internacional, como a divisão é igualitária entre os 20 clubes, o Fluminense tem direito a 5%, assim como todo mundo, 5% de 110 milhões, 5,5 milhões tem direito o Fluminense. Nas placas de publicidade, o valor já é bem maior, muito representativo, porque os dos 440 milhões divididos igualitariamente para os 17 clubes, dá em torno de 26 milhões de reais para o Fluminense. E aí o cálculo total, qual seria a cota do Fluminense no ano que vem, com base nos cálculos ali como se fosse desse ano, uma posição em chegada em 10º lugar, mais um campeonato meiota do Fluminense, o total seria de 104 milhões de reais. E isso é menos do que o Fluminense vem recebendo. Além disso, ainda tem aquele fator que eu falei, dos 30% da cota de posição, né, que só vai ser sabido em dezembro, esses 30% só entram em dezembro, ou seja, o Fluminense terá menos dinheiro no primeiro semestre, e essa era uma das análises do Grafietti e do Rangel, vai ter muito menos dinheiro no início do ano, para ter mais dinheiro no final do ano, ou seja, não esperem boas, longas contratações e ótimas contratações no início do ano, talvez as contratações melhores venham até ali na pausa para a Copa América no meio do ano. Mas mesmo assim, eu volto a repetir aqui agora no final, você que está chegando até o final do vídeo aqui, sabe quanto que o Fluminense ganharia na Série B, contando TV aberta, fechada e pay-per-view? Em torno de 30 milhões de reais. Ou seja, de 104 para 30 milhões. Se o Fluminense já tá desse jeito, ganhando 130, 120 milhões de cota de televisão, imagina ganhando 30 aí na Série B. Aí, meu amigo, é você esperar que em 2020 a gente esteja jogando mata-mata, se é que me entende. Bem, esse aqui foi todo o meu cálculo. Os links que eu usei estão aqui na descrição, tanto do blog do Cássio quanto lá do Estadão. Se você percebeu algum erro, tem algum comentário a adicionar, fala aí. É como eu falei, esse vídeo aqui não é facinho de ser entendido, não. Perdi um bom tempo. Se você não entendeu, pergunta aí também nos comentários, que eu vou estar disposto a te ajudar e a gente aprender também, né? Porque eu não sou especialista no assunto. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.